Estamos esperando aí a gravação começar do meu lado. Ok. Eu não consigo me ver gravando também, tem umas coisas. Ok, então a gente vai falar da arquitetura do mecanismo de busca. Esse pedaço é até um pedaço relativamente curto, né? E por que isso é importante? Bom, na verdade, até agora a gente tem falado só da busca, né? A gente tem falado só da busca. E isso fica parecendo, então, que o nosso problema é só pegar uma representação de documentos, né, uma consulta e fazer uma espécie de pareamento. Então, essa aí é uma arquitetura muito simples, mas é óbvio que o nosso sistema completo não pode ser assim. Então, como é um sistema completo? E é uma visão bastante abstrata de como essas coisas se relacionam às partes do sistema, que vai justificar algumas coisas que a gente vai ter aparecendo depois. Então, basicamente, o que a gente tem são dois espaços, né? Um espaço acontece para a gente offline, enquanto a gente não está fazendo a consulta, em back-office, podia ser também aí, né? E outro espaço acontece quando a gente está fazendo a consulta. Então, antes da gente poder fazer uma consulta, já existe a web, né? E essa web tem que ser trazida para dentro do sistema de consulta. Então, a gente tem, basicamente, um conjunto de funções que estão ali para navegar a web e descobrir novos nós. Antigamente, nos primeiros sistemas, você tinha um mecanismo de descobrir nós quando a pessoa sugeria o mecanismo de busca um nó. E aí ele começava a navegar por ali. Hoje, basicamente, eu não conheço mais nenhum mecanismo que funcione assim, porque você sempre, a expectativa é que o mecanismo vai achar seu nó, porque ele vai estar apontado por algum lugar. Então, se seu nó não estiver apontado por ninguém, ele é ruim. Ninguém aponta para ele, não precisa nem indexar. Ninguém está interessado nele. Então, o que a gente tem é um programa, um mecanismo, uma subparte ali do grande sistema, que é o crawler, e que ele pode ser bastante sofisticado. Eu orientei, por exemplo, uma dissertação de crawler distribuído que media os tempos para recuperar as páginas do Mayworm, o nome desse aluno era, e medir os tempos para recuperar as páginas, e aí você distribuía o crawler pelo mundo e ele fazia o crawler no lugar daquela página, no lugar que era mais próximo. Então a gente botou um servidor na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Brasil e viu isso acontecer. Quer dizer, o crawler pegava uma página, olhava um tempo para ir para aquele site, falava, esse tempo está alto, então eu vou mandar para outro servidor tentar pegar uma página de lá. Como você vai pegar várias páginas, então esse negócio vai fazendo um equilíbrio de carga em função do tempo que demora para uma página, do lag, basicamente. Então a gente tem o crawler ele vai buscando páginas, só que ele tem que ser alimentado com novos links. Poderia ter posto isso dentro do crawler também, o crawler ser responsável por achar os próximos links. A gente também pode botar lá num pré-processamento, que vai ter uma função que é também a de pegar os próximos links. Tá? Obviamente, só pegar as páginas não é suficiente para a gente tem que indexar as páginas. Então, o mecanismo mínimo de busca, de geral, que a gente vai buscar, ele vai fazer isso. Ele vai fazer um crawling na internet e vai indexar as páginas que encontrar e colocar o índice à disposição de quem está fazendo a busca. Então, nesse caso, vai entrar lá online um usuário. Esse usuário vai usar uma interface. Essa interface vai acessar o buscador e o buscador
vai consultar o índice. Então, esse é o mecanismo mínimo que você teria, até ingênuo, né? Porque ele não está preparado para lidar com o mundo real, na verdade, mas você pode ter uma coisa assim, por exemplo, num ambiente empresarial, onde você está indexando todos os contratos. Essa web aí não precisa ser web, pode ser uma empresa, né? Você está indexando só os contratos. Você tem um certo controle sobre o tipo de conteúdo que você coloca. Basicamente, isso aí com sofisticações, né, mas não é a sofisticação mais importante hoje, era o mecanismo de indexação que funcionava antes. Né, até que a quantidade de textos retornados pelo buscador começou a ser muito grande e o ranking começou a não atender. Então, alguns autores, né, propuseram que a gente não tinha só que olhar para o conteúdo, até agora a gente está olhando só o conteúdo, mas sim para a rede. E propuseram algoritmos que foram implementados principalmente no Google, o PageRank, né, e depois comprado pelo Yahoo foi o HIT, se não me engano, né, olhar para a rede. E olhar para a rede e trazer para o buscador, para fazer o ranking, um modelo de rede. Aí poderia ser buscador, ranqueador, talvez fosse um desenho melhor. Um modelo que indica, ó, esses nós são melhores que os outros. Então, o que a gente tem aqui é um modelo estático de qual é o melhor nó da rede. Ok? Então, eu vou lá na rede, olho, calculo basicamente uma coisa relacionada a quem aponta mais para quem, né? E faço algum algoritmo lá que faz esse fluxo andar na rede e descubro quais são os meus melhores nós. E aí, quando eu vou ranquear, eu coloco, além do conteúdo, né, além da informação de conteúdo no meu ranqueamento, a informação de quais são os melhores nós. Isso vai evoluir, né? Então, um dos algoritmos possíveis aí, por exemplo, é o PageRank. Isso vai evoluir para outras análises. Né? Que tipo de análise? Por exemplo, eu posso querer tirar, né, os nós que têm muita propaganda. Eu não quero dar propaganda para esses nós. Eu posso querer tirar os nós que têm conteúdo que quebra o copyright de alguém. Então, tem várias outras análises que podem ser feitas a partir de olhando para a rede. Né? Então, a gente coloca aí em outros dados. Tá? Então, agora nossa arquitetura cresceu muito, na verdade, né? E aí, por exemplo, antes SEO, né, que SEO essas técnicas de Search Engine Optimization, né, você preparar seu site para fazer mais pontos nos engines de busca. Aí a gente tem a entrada, né, da maneira dos mecanismos de busca fazer dinheiro. Então, como é que eles fazem dinheiro? Eles usam sistemas de anúncio. Né? Então, esses sistemas de anúncio, eles podem ou não estar no ranking, mas eles vão ajudar nas outras análises. Né? E uma análise é de mostrar o anúncio. Então, a Google vende não as 2 primeiras colocações no ranking, mas os 2 primeiros ou 3 primeiros espaços. Né? Antigamente tinha até outra cor para dizer, ó, não está no ranking. Hoje em dia vem sem uma identificação óbvia que não são a resposta para a sua busca. Né? Isso ainda vai sofisticar mais, né? Por quê? Porque eu posso também, né, aprender quando o usuário está usando o sistema. A gente falou aqui na outra aula, eu posso fazer um modelo de usuário. Né? Então, fazendo um modelo de usuário, ou um modelo de grupos de usuários, isso aí vai generalizando, né? Quando ele está usando o sistema, eu posso, por exemplo, aplicar técnicas de recomendação e coisas do gênero. Né? Na verdade, também usando a interface buscador, eu posso aplicar relevance feedback, coisas assim. Né?
Mas não para aí, porque depois que eu olho o usuário usando a interface, hoje em dia, né, os engines, como eles também gerenciam o uso de anúncios e as páginas que você navega e por meio dos famosos cookies, né, ele pode observar você. Ele pode gerar um conhecimento adicional que vai tanto para o modelo do usuário, vai para o que a gente chamou ali de outros dados, né, observar o que você faz. Ok? E ainda temos mais um passo, né? É que ele pode também, a partir de todas as observações, também modificar as consultas. Então, uma arquitetura abstrata, para mostrar tudo que o engine pode fazer, poderia seguir esse desenho. Existem vários outros desenhos desse tipo pela internet, né? Mas não me satisfazia, então eu construí esse aí, que eu acho que deixa algumas coisas importantes mais claras e esconde, por exemplo, no pré-processamento, vários desenhos, tem vários passos do pré-processamento que não são realmente importantes para a arquitetura, esse pré-processamento, né? Daquele texto. Né? Então, nossos objetos mais importantes, certamente, eu considero esses aí. Vamos olhar dois exemplos, então, de arquiteturas, né? E um que a gente tem pouca informação, e outro que a gente tinha muita informação, mas ela hoje é mal descrita, né? É todo aberto o código, a gente pode ir lá e aprender o código. Então, o primeiro é o Google, né? E o Google lá, quando eles propuseram o Google, né, a gente ficou sabendo um pouco da arquitetura do Google. Né? Então, o que o Google tem? O Google tem, né, um crawler, na verdade, vários crawlers, né? Ele salva o que pega e esse salvamento para ele é importante. Né? O Google hoje tem estruturas de arquivo próprias, né? Bancos de dados próprios, esse tipo de coisa, então isso é importante no repositório. Esse repositório é consultado por outro mecanismo que indexa, né? Também esses barrows aí otimiza a forma de indexação para buscar depois, e essas coisas são reorganizadas ali dentro, nesse sorter. Né? Esse index também busca as âncoras. Para o Google é muito importante o texto que está na âncora da URL, e ele vai também resolver a URL e colocar no espaço onde ele saiba as URLs que vão ocorrer. Né? Isso vai gerar, ao mesmo tempo, o índice dos próximos documentos a serem servidos, que vai ter lá um URL server, né, que vai fornecer essas URLs para o crawler, e os links. Esse mapa de links permite calcular o algoritmo mais importante do Google, as far as we know, né, tanto quanto a gente sabe, que é o PageRank. Né. Isso aí tudo vai ser usado pelo buscador para fazer um pacote. Então, essa é uma arquitetura antiga do Google. E só para mostrar como ela é defasada, né, eu fui olhar, né, o que se sabe hoje em dia da arquitetura do Google. Né, da arquitetura não, do que está disponível lá. Né. Então, nós temos, olhando aqui as perguntas de vocês, mas não tem nenhum aqui. Então, nós temos o algoritmo global, atualmente chamaria Hummingbird, né? Tudo que funciona junto. Existem dentro do Hummingbird, existem vários algoritmos que basicamente ajudam de várias formas diferentes a melhorar a qualidade do ranking, na verdade, evitando que ele seja degradado intencionalmente. Né? Então, você tem Panda, Penguin, Payday, Top Heavy, Fred, Medic, que são sistemas, na verdade, são nomes que foram dados pelas pessoas que estudam isso fora da Google para os sistemas ou às vezes eles sabem que é o nome real da Google, né? Para os sistemas que controlam a qualidade. Por exemplo, o Medic, ele é dedicado mais para sites médicos, né? E foi quando ele entra no ar, né, essa modificação, aí tem toda uma mudança das respostas e ele elimina vários sites médicos de má qualidade de informação. Né? O Pigeon e o Possum, eles ajudam a busca se você botar pizzaria, por exemplo, né, dizer uma pizzaria perto da sua casa, né?
O Pirate detecta quebras de copyright e tira ponto dessas coisas no ranking, né? O Mobile detecta páginas que não se conformam bem para sistemas mobile, né? O RankBrain, ele é um sistema que tem como objetivo criar redes que permitem compreender melhor... Não, esse é o Knowledge Graph, desculpa. Ele tenta compreender melhor o significado da consulta. Hoje ele é o terceiro sistema mais importante da Google. A Google chama isso de Signals, a gente vai ver na próxima transparência, né? Aí o Caffeine, que é um crawler. O Knowledge Graph, que ele mostrava um grafo de conceito antigamente, eu não sei se ainda mostra, aparecer esse grafo de conceito do lado da consulta, né? E esse algoritmo novo, BERT, que a Google lançou também, que a gente não sabe se está agindo lá dentro, que busca o significado da palavra no contexto. Então, permitiria você melhorar, né, a compreensão de palavras que podem estar no lugar daquela sua palavra na busca, né? Aqui o Jonathan falou que ainda mostra, acho que é o Knowledge Graph, né? Então, vocês estão vendo que né? Isso aqui é bem abstrato, mas mostra, né, outras análises aí, né, como são, né, como isso aqui foi superado, né, por um conjunto enorme de updates no engine, né, que geralmente são chamados pelo pessoal externo de sistemas novos. O RankBrain, a Google, parece verdade, o Knowledge Graph é verdade, e os outros, tipo, a gente pode ser só um update no sistema que ganhou uma palavra código lá, né? Mas o que a gente sabe é que o algoritmo da Google é bastante complicado, né? Ela chama de signals, né? E ela tem mais de 200 signals que são reconhecidos, né? E mais ou menos na ordem, esses aí são muito importantes, né? O link score, o page rank do negócio, né? A relevância do texto âncora, que vai apontar para ele, para a pergunta. Aí o conteúdo, onde o título é importante, palavras-chave que ele reconhece é importante, o tamanho muito pequeno não é tão importante, né? A compreensibilidade do texto, né? Eles avaliam de alguma maneira, né? A velocidade da página, facilidade para o mobile, e aí eles também observam a experiência do usuário. Quando você clica na página, você está dando um voto para aquela página ganhar mais ponto em algum dos sistemas da Google, né? Isso tudo, essa arquitetura toda, ela depende de máquinas especiais que a Google tem, de arquiteturas especiais, sistemas operacionais especiais, maneira de trabalhar. Quer dizer, a Google é toda uma computação diferente do que a gente está acostumado, vamos dizer assim, aqui fora, né? Do tipo, por exemplo, eles não consertam máquina, né? A máquina quebrou, vou lá consertar. Não, eles têm um cara andando pelos corredores e se a máquina está quebrada, ele pega. Senão, só quando ele voltar, sei lá, daqui a um mês. O sistema é resiliente, né? E inventaram várias coisas, vários sistemas de Google File System, né? Hadoop e coisas do gênero. Na verdade, eu falei Hadoop, mas queria falar MapReduce, exatamente. Um exemplo que eu dei é um artigo que acabou de sair da Google, né? Onde eles têm um algoritmo novo que consegue processar cada passo do algoritmo, né, num grafo de 38 bilhões de vértices e 3,1 trilhões de edges, né, em 34,4 segundos, né, usando 5.000 threads, né. Tem informação do Jonathan aqui, ó, naquele site de penalização, Jonathan, vários aqueles algoritmos de penalização aqui, o Panda, Penguin, Payday, Top Heavy, Free Magic, né, eles fazem várias coisas desse tipo. Ficou muito repetitivo até falar, então eu juntei tudo, qualidade contra spam, site caça-níquel e coisa assim, né. Então, essa capacidade de processamento, mas também de gerar algoritmos, de testar com sistemas enormes, rodar 5.000 threads, né, como você consegue isso? Né? Não é tão fácil, né? Eles rodaram também com 96 bilhões de páginas em 134 segundos cada passo, né? Então, você vê o poder computacional que tem aí, né, em todos os sistemas que a Google usa, resulta em poder calcular mais fácil, né, tudo que ela precisa.
Então, esse sistema da Google, basicamente, você não tem acesso, ou você tem acesso a versões parciais dele, ou implementações feitas em cima dele, né? Algumas coisas, linguagem de programação, eles até liberam, né? Tudo depende um pouco do que está acontecendo lá dentro. Mas, ok, não é uma coisa que a gente possa contar 100% conseguir fazer um experimento desse tipo. Porém, a gente tem alguns softwares que a gente tem um engine de busca sob o nosso controle, né? E tem esse pacote aí, que é o pacote originado do Lucene. O Lucene hoje é um projeto Apache. Né? O Lucene gerou o Solr e gerou o Nut. Né? Então, o que são? Né? O Solr é uma plataforma de busca de código aberto. Então, ele é como se fosse um Google pré-fabricado em menor escala. Né? Alto desempenho, escalável, tolerante a falha, distribuído. Então, tem várias características importantes. Né? E você tanto pode usar ele via JSON ou via um cliente nativo. Né? O Solr, na verdade, ele foi uma coisa criada em cima de uma biblioteca Java de busca, que é o Lucene. Então, primeiro veio o Lucene, que é o nome da avó do cara que criou, né? E é uma biblioteca Java, fácil de usar, né? E tem também o PyLucene, que parece que não é tão fácil de instalar, tem 90 passos, e aí as coisas vão se agregando. Então tem o Nut, que é outro projeto que saiu do Lucene, que é um projeto de web crawling, né? O Tika, que é um outro projeto Apache, que é usado no Solr, que faz parsing de documentos e gera TXT, né, para você poder indexar. Então faz o pré-processamento, né, ele é um dos elementos de pré-processamento. O próprio Tika, ele usa outras partes de outros softwares. E no Solr também você pode usar Hadoop, Gora, Tika, e depois você pode pegar o Elasticsearch, que é uma evolução do Lucene proprietária. Né? Então todas essas coisas você tem ali por trás do Solr. O Solr é realmente um agregador ali. Né? E a arquitetura do Solr é razoavelmente complicada, né? Vocês estão vendo ela aí, né? Tudo por cima do Lucene. O Lucene é o engine de busca do Solr. Mas para você fazer esse engine de busca, né? Você vai fazer cache, vai fazer controle de concorrência se você tem vários servidores, você vai ter uma tradução lá para XML, vai ser tradução para linguagens específicas, né? E você pode precisar também de outros mecanismos de administração, controle de esquema e coisas assim. Basicamente, o Solr processa a consulta, ele tem que entregar um documento para o Lucene. O Lucene, por exemplo, não transforma PDF em TXT. É o Solr que tem já integrado nele essas transformações. E basicamente a parte de indexação tem essa arquitetura aí, né? Onde você tem para poder, na verdade, né, para poder ser mais sofisticado, né, você tem mais processos. Então, por exemplo, remove duplicatas, né, transforma textos em coisas do gênero, né, faz log de tudo que você está fazendo. Né. Então, você tem questões sistêmicas que estão além do que a gente estava discutindo até agora e do que vai discutir no curso. Eu não vou discutir otimização por meio de remoção de duplicatas de URL, por exemplo. Né, mas são coisas necessárias ali no sistema. Né. Nem vou discutir o logging do que você está fazendo para ver se detecta alguma falha, coisa assim. Né. Mas a gente vai, provavelmente, estou dizendo aqui, né, falar um pouquinho mais do Lucene. E Lucene tem alguns conceitos que a gente pode estar interessado, né? Então, a primeira coisa é você tem que estar fora do Lucene, você tem que ter alguma coisa que gerencie os documentos e passe esse documento para o Lucene. Para o Lucene, um documento, na verdade, o Lucene é um banco de dados sem esquema, né? Então você passa para ele um conjunto de campos que tem seu nome. Para cada documento ele pode ter os campos identificados diferentes, geralmente você é razoavelmente consistente, onde você diz para ele, olha, esses campos aqui eu quero guardar dentro do Lucene e indexar de alguma forma. Guardar sim ou não, indexar sim ou não. Né?
e fazer tokenização, passa, essas coisas também, acho que sim ou não. Né? Então, o Lucene acha esse documento, né? Você vai mandar isso para um objeto, vai criar um objeto documento, então. Geralmente, por exemplo, você manda indexar o PDF, mas não guardar dentro do Lucene. Mas o nome do autor você geralmente manda guardar e indexar. E, por exemplo, a URL de onde você pegou esse documento, você manda guardar, mas não indexar, porque você não tem nenhuma esperança de buscar pela URL. Né? Então você manda isso para o Index Writer, e onde ele tiver que analisar, no caso de você mandar uma referência para um PDF, ele vai chamar o Analyzer e vai indexar. Né? Quando o ser humano vai lá, ele vai gerar uma expressão, essa expressão ela é analisada, né, parsed, né, e você pode construir essa expressão quase como uma expressão booleana, né, e ele tem uma estrutura hierárquica para tratar isso. Né? Ele pode ter que analisar as palavras também, porque você pode ter tokens lá que, por exemplo, você falou no seu sistema que passou algum tipo de processamento para tirar os lemas dos tokens, então você tem que fazer isso agora. Né? E aí ele faz realmente a consulta com o Index Searcher, que precisa ler o índice, né? E aí você vai receber uma lista ranqueada de muita coisa, né, com os top. E aí você seleciona os quais que você quer mandar para o humano. Tá? Então, esses nomes aí, né, se você for programar o Lucene, você realmente vai usar esses nomes aqui, porque eles são os nomes das classes que você usa no Lucene. Ok? O NUT é um crawler otimizado, né? Então ele tem esses fetchers, né? Arquivos que ele trata, né? E ele vai gerar para você a coleção de arquivos que você vai tratar. Né? Então, geralmente, você faz essa organização dentro do Solr, né? De falar, eu quero pegar arquivos que estão na minha lista de URLs para pegar, passar pelo processador do Tika para transformar HTML, PDF em texto, aí depois eu mando isso para o Lucene, o Lucene Index, eu digo onde está, né, e todo esse processo você pode construir. Okay? Então, basicamente, é essa a visão geral da arquitetura e dos dois objetos assim mais conhecidos, né? O Google e agora o que a gente usa, né? Pode fazer uma coisa similar com o Bing, né? Eu tentei procurar a arquitetura do Alta Vista só para ter uma arquitetura sem rede para mostrar para vocês. Não consegui um desenho bom, né? E aí o Solr, que é mais difícil de usar, né? Porque o Solr é um sistemão, tem que configurar, dá um trabalho bastante grande. E o Lucene, que não é difícil de usar em Java, mas em Python tem muitos passos e eu vou tentar arranjar para a gente um Docker com o Lucene já instalado para Python, que a gente possa só chamar do Python de outra máquina. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse ponto. Tá? Então essa aqui é a primeira parte da aula de hoje. E agora a gente vai começar a falar desse famoso pré-processamento. Né? O que acontece ali, já que a gente já tem alguma ideia do índice. E depois, na semana que vem, a gente vai falar dos algoritmos HIT, PageRank.